Pensa só na cena. Tudo parecia ter acabado. O líder foi executado e seus seguidores estão escondidos, morrendo de medo. É nesse clima de desespero total que o último capítulo do Evangelho de Mateus começa. Só que isso aqui não é um final, sabe? É uma virada de chave, uma que vai de um túmulo vazio a uma missão que literalmente redefiniu a história mundial. Bora mergulhar nessa história para entender o que aconteceu. Olha só o nosso roteiro por este capítulo. A gente começa com o mistério do túmulo vazio, depois houve a mensagem que mudou completamente o jogo. Aí vamos ver como surgiram duas versões para a mesma história, entender a missão global que nasceu disso tudo e, no fim, a gente descobre a promessa que amarra toda essa história. Ok, para a gente sentir o impacto do que vem por aí, a gente precisa voltar um pouquinho para um clima de escuridão total. Tenta imaginar a cena. Depois da crucificação, o ar está pesado. Não é só luto, é o medo que paralisa, uma confusão geral na cabeça dos seguidores de Jesus. Eles estavam exatamente como essa citação descreve, desanimados e desorientados. É como se todas as esperanças tivessem sido pregadas na cruz junto com o mestre deles. Aquela galera que antes andava com ele para todo lado, agora estava trancada, com medo de ser a próxima. Mas aí, enquanto os homens se escondiam, a história ganhou um novo fôlego. Duas mulheres, movidas por uma devoção incrível, resolvem agir. A coragem delas de simplesmente ir até o túmulo, prestar as últimas homenagens, acaba se tornando, sem que elas tivessem a menor ideia, o ponto de partida para tudo o que estava prestes a acontecer. E o que era para ser uma visita silenciosa, cheia de tristeza, a um túmulo, está prestes a virar um evento de proporções cósmicas. A dor está com segundos contados para se transformar em um espanto gigantesco. Repara bem na ordem das coisas aqui. O terremoto, a chegada do anjo, tudo isso acontece antes de as mulheres chegarem. É como se o próprio universo estivesse reagindo a algo monumental, não só um fato isolado. E aqui tem um detalhe genial. A pedra não foi rolada para Jesus poder sair. Ela foi rolada para que o mundo pudesse olhar para dentro. E então vêm as palavras que viram o jogo completamente. O anjo não só anuncia algo que parecia impossível, mas ele lembra de uma promessa, como tinha dito. De repente, o medo vira uma grande alegria, e aquelas mulheres se tornam as primeiras a sair correndo com a notícia que ia abalar as estruturas do poder. E claro, uma notícia desse tamanho não ia passar batido. Assim que ela começa a se espalhar, começa também uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, a proclamação de um milagre. Do outro, uma tentativa desesperada de abafar o caso. Duas versões para explicar o mesmo túmulo vazio. E aqui, a história fica bem sombria. Quando os líderes religiosos ouvem o que os guardas viram, a reação deles não é investigar, é o contrário, é enterrar a verdade. Eles literalmente pagam uma boa grana para espalhar uma mentira, se tornando, como uma das fontes analisa, instrumentos de Satanás nessa teia de engano. Só que essa mentira, ela é bem fraca, né? Vamos pensar juntos um pouco. Guardas romanos que podiam ser executados se dormissem em serviço, todos tirando um cochilo ao mesmo tempo? Bem improvável. E se eles estavam dormindo, como é que viram quem foi que roubou o corpo? Sem falar no barulho de rolar uma pedra de toneladas, a história simplesmente não fecha. Então, enquanto essa desinformação rolava solta por Jerusalém, a verdadeira história estava se reagrupando em outro lugar. A narrativa sai desse conflito e nos leva para um monte na Galileia. É lá que o verdadeiro significado de tudo isso vai finalmente ser revelado. Antes de dar qualquer ordem, Jesus estabelece uma nova realidade. Quando ele diz, toda a autoridade me foi dada, isso muda tudo. As limitações que ele tinha aqui na terra acabaram. Agora, ele fala com poder absoluto. E é dessa posição de autoridade total que a missão final vai ser lançada. Essa autoridade toda, então, se transforma em ação. A famosa Grande Comissão é a ordem que transforma um pequeno grupo de seguidores assustados em um movimento mundial. E a missão é bem clara, não é só sobre converter, mas sobre fazer discípulos. É um processo contínuo, de ensinar, de caminhar junto. E aí a gente para pensar, né, como é que uma ordem dada para um grupo pequeno de pessoas numa montanha isolada mais de 2000 anos atrás, ainda hoje reverbera e continua a influenciar culturas, nações e a vida de bilhões de pessoas no mundo todo. É, sem dúvida, uma das diretrizes mais impactantes da história. Só que, claro, uma missão desse tamanho seria praticamente impossível de cumprir sem um suporte. E esse suporte vem na forma de uma promessa final, uma garantia para sustentar o que parecia ser uma tarefa humanamente impossível.
E é com essa frase que o Evangelho de Mateus se encerra. E que frase! É uma promessa extraordinária. Ele não garante umas visitas de vez em quando, mas uma presença constante o tempo todo, capacitando essa missão em qualquer lugar e a qualquer tempo. É o fim da presença física, mas o começo de uma presença perpétua. Então, para a gente amarrar tudo, a Grande Comissão é o ponto central. Só que ela não existe no vácuo. Ela só faz sentido por causa da ressurreição. Só é possível por causa da autoridade dele. E só é sustentável por causa da promessa de presença. Uma coisa depende diretamente da outra. E isso nos deixa com uma última provocação para refletir. A história, como ela é contada, sugere que foi a crença inabalável em um líder ressuscitado que deu a ignição para esse movimento explodir globalmente. A pergunta que fica no ar é: se a ressurreição não passou de uma história inventada, de onde então veio toda essa força que mudou o mundo? A conexão entre esse evento e seu impacto global continua sendo o centro de todo o debate.